Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana. A gente vai continuar as aulas de matemática básica sobre operações com números reais, agora com divisão, certo? Aqui para a aula de divisão, vale lembrar a nossa regrinha de sinais, que diz que números com sinais iguais, quando são multiplicados ou divididos, eles vão resultar num número positivo e números com sinais diferentes resultam em um sinal negativo. Então, quando a gente tiver mais com mais ou menos com menos, teremos um resultado positivo, e quando a gente tiver mais com menos, um resultado negativo. Tudo bem? A notação da divisão, ela pode seguir esses três padrões. Tanto esse primeiro, em que a gente tem esse sinal de divisão, o segundo dessa barrinha, ou como uma fração mesmo, porque a fração nada mais é do que a divisão entre termos. Então, vamos seguir alguns exemplos? Bom, eu trouxe aqui o item A e o item B, que são da nossa lista dos exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação vão estar no link na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês, tudo bem? E eu trouxe também um bônus para a gente explicar como fazer uma divisão com mais de um algarismo. Então, vamos lá. Item A. Eu vou ter 18 dividido por 3. A gente sempre vai escrever dessa forma, onde o 3 ele representa o nosso divisor, o 18 é o dividendo, o resultado que tivemos aqui será chamado de resultado, e eu vou explicar para vocês como é o resto também. Então, vamos lá. Na divisão, a gente sempre vai começar pegando a mesma quantidade de algarismos que tivemos no divisor. O divisor, a gente tem um algarismo, que é o 3. Então, a gente vai olhar para o primeiro algarismo do nosso número. 1, ele é menor do que 3. Como ele é um número menor do que 3, a gente vai abraçar o próximo algarismo, de forma que a gente tenha um número maior que o divisor, certo? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na divisão, a gente sempre pode lembrar de um exemplo de balinhas, por exemplo. Tem 3 crianças que eu tenho 18 balas, e essas 18 balas precisam ser divididas para 3 crianças de forma igual. Então, eu vou dando 1, 2, 3, 1, 2, 3, até completar, acabar as minhas balas e completar o mesmo número para cada criança. Então, na tabuada do 3, quantas vezes o 18 consegue caber dentro do 3? Quantas vezes eu consigo dividir essas 18 balas para 3 crianças? Bom, se eu multiplicar o 3 por 6, eu consigo encontrar o valor de 18, Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou multiplicar o divisor por um número que vai ser o próprio dividendo ou um valor menor que o dividendo. Então, 6 vezes 3, 18. Eu escrevo abaixo desse valor e subtraio. Então, 8 menos 8, 0, e 1 menos 1, 0 também. Reparem aqui que eu tenho um resto igual a 0. Quando o resto é igual a 0, nós dizemos que temos uma divisão exata. Então, a divisão de 18 com 3 é 6. Certo? Vamos para o nosso segundo exemplo. 72 dividido por 4. Bom, seguindo a regra, a gente pega primeiro a mesma quantidade de algarismos que o nosso divisor. Nós temos um algarismo no nosso divisor. Então, a gente vai olhar para o primeiro algarismo da esquerda para a direita. Então, 7, ele é maior que 4, portanto, eu posso pegar ele mesmo, certo? Então, quantas vezes o 7 cabe dentro do 4? Eu falei para vocês que aqui a gente sempre vai colocar valores que, multiplicando com o divisor, vão dar o valor do dividendo, do número que eu estou pegando dentro do dividendo, ou menor que ele, certo? Porque não pode ser maior. Se eu tiver um valor maior, eu não vou conseguir fazer com que esse valor caiba dentro do 4. Porque eu não vou ter uma divisão da mesma forma. Se eu tivesse 4 crianças e eu tivesse que dividir 7 balas, e eu desse 2 para cada uma, 2 para 3 crianças e uma só para uma criança, eu estaria fazendo uma divisão errada.
Então, eu preciso pegar sempre um número menor ou igual ao número que eu escolhi aqui. Então, 4 vezes 1 me dá 4, que é menor que 4 vezes 2, que dá 8, certo? Então, eu coloco 4 aqui e subtraio do 7. 7 menos 4, 3. Opa, 3 é um número menor que 4. Então, o que eu farei? Eu vou descer esse 2, né? Eu indico que eu estou descendo ele e coloco ao lado do 3. 32 dividido por 4. Quantas vezes o 32 cabe dentro do 4? Se eu fizer pela tabuada do 4, eu encontro que 8 vezes 4 é igual a 32. Então, como ele dá um valor igual, eu posso colocar ele aqui. 8 vezes 4, 32, abaixo, 32 aqui, e subtraio. 32 menos 32, 0. Essa também é uma divisão de valor exato, porque eu tenho um resto igual a 0. Certo? Então, eu tenho divisor, dividendo, resultado e resto. Certo? Terceiro exemplo, que é um bônus, que eu acrescentei, não está na nossa lista, mas eu achei pertinente a gente discutir aqui. Então, 144 dividido por 12. 12 é um número que tem 2 algarismos, né? Então, eu vou primeiro olhar para os 2 primeiros algarismos, sempre da esquerda para a direita. Então, 14 é um número maior que 12, portanto, eu posso pegar ele, certo? Então, quantas vezes o 14 cabe dentro do 12? Bom, eu disse para vocês que aqui embaixo tem que colocar sempre um número que vai multiplicar e dar igual ou menor o valor que eu estou pegando aqui. Então, se eu fizer 1 vezes 12, eu tenho 12. Coloco aqui e subtraio de 14. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Certo? 2 é menor que 12, né? Então, eu vou abaixar esse 4 e vou encontrar um número vezes 12, que dá 24, ou menor que ele. No caso, se eu multiplicar 12 por 2, eu vou obter 24. E mais uma vez eu tenho uma continha de resto 0. Tudo bem? Agora vamos fazer um exemplo em que ele não dê um resto 0. Então, pessoal, agora eu tenho aqui 36 dividido por 13. Bom, 13 é um número de 2 algarismos, portanto, eu pego os 2 algarismos que eu tenho aqui. 36 é um número maior que 13, então a gente não tem problema. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 13? Se eu fizer 13 vezes 2, eu obtenho 26. E 3 vezes 3, 39. Então, eu vou sempre pegar um valor menor do que esse aqui, ou igual. Então, 13 vezes 2, eu tenho 26. Subtraindo daqui, eu vou obter 10, certo? 10 é um número menor que 13. Quando os números daqui são menores do que 13, eu posso pôr uma vírgula aqui no lado do resultado e acrescento um 0 na direita. Eu aumento esse valor quando eu coloco a vírgula, certo? Então, quantas vezes o 100 cabe dentro do 13? Se eu fizer 13 vezes 7, eu obtenho 91. E 13 vezes 8, eu obtenho 104. Então, eu vou pegar 13 vezes 7, porque aí eu vou ter um valor menor que esse aqui. Então, 100 menos 91, pela aula de subtração, vocês aprenderam que eu corto esse valor aqui, já que o 0 não pode emprestar nenhum valor, e empresto, certo? Aqui eu vou ter 10 menos 1, que é igual a 9, 9 menos 9, que é igual a 0, e 0, certo? Novamente, o 9, ele é um valor menor que o 13, né? Eu posso continuar a minha divisão. Essa divisão é um número bem grande, ele não vai dar um valor em que o resto seja 0, ele sempre vai dar um resto que tenha algum algarismo. Então, eu posso continuar a divisão, ou eu posso parar por aqui. Eu vou continuar mais uma vez. Então, vamos lá. 9 é um valor menor que 13. Eu posso acrescentar um 0 aqui, sem colocar outro 0 aqui. Se fosse, por exemplo, 130, é um exemplo. Se fosse 130, eu tinha 9, acrescentei um 0, ainda não foi suficiente, eu acrescentaria mais um 0 aqui, e aí sim eu acrescentaria um 0 no resultado também. Mas esse não é o nosso caso, certo? Então,
Quantas vezes o 90 cabe no 13? Eu sei que 7 vezes 13 é 91, é um número maior. Então, eu tenho que fazer 13 vezes 6, que vai me dar 78. Então, pela aula de subtração, corto 9, tiro uma unidade dele, sobra 8 e empresto 1 para a casa da direita. 10 menos 8, 2. 8 menos 7, 1. Certo? Eu posso continuar de novo essa divisão? Posso. Né? Vou acrescentando um zero e continuando a minha divisão. Então, última vez. Opa, caiu aqui, gente, desculpa. Última vez da divisão. Acrescenta um zero, ficou um número maior que 13. Na tabuada do 13, qual valor eu posso multiplicar por 13 que dê 120 ou menor que 120? Bom, se eu tiver 130, se eu tiver 13 e multiplicar por 10, eu obtenho 130. Então, eu tenho que multiplicar por 9, né, que vai me dar um valor menor que 120. 9 vezes 13, 117. Fazendo essa operação, pego o emprestado da casa ao lado, porque 0 é menor que 7. Aqui sobra 1 e aqui eu empresto 1. 10 menos 7, 3. E aqui vai sobrar 0. Percebam que eu posso continuar essa divisão por bastante tempo, né? Eu acredito que 2 casas decimais sejam suficientes para a nossa resposta. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos responder essa questão como 2, eu quero 2 casas decimais. Se esse número aqui ele é maior que 5, eu posso arredondar ele para cima. Então, eu somo, né? Esse número aqui ele é maior que 5. Então, eu posso arredondar esse aqui para cima. Então, eu vou ter 2,77. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer uma aula só sobre arredondamento depois, né? Ou vocês também podem escrever como 2, coloca esse resultado, 769, que foi o que vocês encontraram até aqui, mais o resto da divisão, né? Eu coloco o resultado que vocês obteram, mais o resto da divisão, que é 3 dividido por 13, que é o que sobrou. Vocês concordam comigo que se eu ficar fazendo essa divisão, eu vou encontrar vários números aqui, mas ele é bem mais próximo de 2,77, né? Então, usualmente, a gente escreve mais dessa forma aqui, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para a gente conseguir fazer todos os exemplos. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar.